Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Cida, eu faço parte da SECA, a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, situada na Rua Arnaldo Manicaro, número 1370, no bairro de Campo Grande, cidade de São Paulo. Já estamos no final do ano, desse ano de 2020, que foi um ano tão atípico e peculiar para todos nós. Estamos unidos com o pensamento em Deus, em prece, por todos aqueles que nesse momento estão enfrentando o luto, o desemprego e a penúria. Mas aqui juntos vamos estudar o Evangelho de Jesus, vamos alimentar o nosso espírito. Então, em pensamento, de mãos dadas, vamos juntos nessa corrente de oração rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe a todos os lares, que o vosso amparo se estenda para todos, pois sabemos que o Senhor não é indiferente aos nossos sofrimentos e às nossas necessidades. Pedimos então a permissão para iniciarmos os estudos de hoje. Muito bem, o nosso tema é o capítulo número 1, Não vim destruir a lei. É o item 8, Aliança da ciência com a religião. É um tema muito abrangente, então vamos ver se eu consigo, nesta mini palestra, dar uma ideia do que é essa bênção dessa aliança da ciência com a religião. Vamos primeiro à leitura do texto. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas têm o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e de excesso de exclusivismo de uma e de outra parte.
Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Então, os radicalismos, tanto de uma parte como da outra, acabam gerando conflitos. Mas nós temos no Livro dos Espíritos que ciência e religião fazem parte da lei do progresso. Sempre que nós estudamos o livro do Evangelho, é muito bom contarmos também com o subsídio do Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos a questão número 780, que questiona assim: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Eis a resposta: é a sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. Na questão 780A, a pergunta é a seguinte: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Resposta: dando a compreensão do bem e do mal, pois então a humanidade pode escolher. É o livre-arbítrio, né, gente? O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a nossa responsabilidade pelos nossos atos. Muito bem. Voltando ao texto aqui do livro do Evangelho, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes do ensino deve ser levantado, porque Jesus nos falava em parábolas. Então, quando nasce a doutrina espírita no século XIX, é chegado o momento da humanidade ter esse véu levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. O Espiritismo é a fé raciocinada. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher esse espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. A fé
se dirigiu à razão e o materialismo foi vencido. Mas nem sempre foi assim, né, gente? Nós, desde o começo, desde a antiguidade, nós já temos ali o materialismo presente na figura de Epicuro. Para ele tudo era prazer, tudo era matéria, contrapondo-se com os ensinamentos de Sócrates e Platão. Vocês podem consultar esses ensinamentos em comparação à doutrina espírita no próprio livro do Evangelho, na introdução. Depois nós temos, ainda na antiguidade, nós temos o Concílio de Nicéia, que é quando a Bíblia foi formulada pela Igreja. O imperador Constantino I, ele reuniu os bispos e os cardeais da época, e lá se estabeleceu os dogmas da Igreja Católica e foram examinados todos os manuscritos e a tradição verbal. O que não chegou-se a um consenso foi descartado e considerado herege. Herege é tudo que não segue os dogmas da Igreja. Os dogmas da Igreja, eles podem ser discutidos, mas nunca mudados. Então, o que aconteceu foi que nesse concílio, já ainda na época do Império Romano, já em decadência, o imperador, ele proíbe a perseguição ao cristianismo e ele próprio se converte. Aí temos um marco onde termina o cristianismo primitivo e começa então o cristianismo da Igreja organizada, da Igreja Católica. Entre os fundamentos que ficaram de fora, ficaram a reencarnação e a ideia de que o ser podia ele mesmo cuidar da sua própria salvação, da sua alma, através da prática do bem, sem o apoio da Igreja. Então, isso foi banido no Concílio de Nicéia. A Igreja, então, se organiza e, através dos séculos, ela se torna poderosa, não só como religião, mas também tem grande influência política e econômica, porque ela se torna grande proprietária de terras. Aí, caminhando para a Idade Média, nós vemos que esse conflito entre ciência e religião vai se tornar mais forte, porque temos grandes personagens da história, gênios como Galileu Galilei, como o Copérnico, como o Giordano Bruno, que fazem os seus estudos científicos e acabam entrando em conflito. Não só eles, como muitos outros. Galileu Galilei teve que se retratar para não ser condenado à morte pela fogueira. E o Nicolau Copérnico, ele acreditava que Deus era o arquiteto do universo
e que a sua pesquisa científica, nessa sua pesquisa, ele estava descobrindo as leis divinas. Olha aí, gente, que coisa bonita e verdadeira. O Copérnico, ele não chegou a enfrentar o tribunal da Igreja, a Inquisição, porque ele desencarna antes, mas a sua mãe, ela é presa, mas graças a Deus ela é absolvida. A mesma sorte não teve o Giordano Bruno. O Giordano Bruno, ele era um monge, um poeta, um monge dominicano, lá do século XVI. Ele foi astrônomo e ele defendia, entre outras coisas, que o universo é infinito. Então vejam que esses homens eram religiosos e eles sentiram, e ao mesmo tempo cientistas, então eles sentiram na própria pele esse conflito da ciência com a religião. Infelizmente, o Giordano Bruno foi condenado e queimado na fogueira. No século XIX, nasce a doutrina espírita para o mundo, através de quem? De um cientista. Allan Kardec era um professor, um cientista, que foi convidado pelo seu amigo Didier, o senhor Didier, a pesquisar aqueles fenômenos que a ciência não explicava. Então, Allan Kardec está inserido num século de grandes transformações. No século XIX, há um avanço imenso em todas as áreas do conhecimento humano. A humanidade já está preparada para que o véu seja levantado. Então, só para a gente se situar no tempo, esses nossos dois últimos 200 anos, a humanidade avançou muito mais do que nos 18 séculos anteriores. É um século de grandes invenções, né? Em todas as áreas do conhecimento. Então, nós temos na literatura o Victor Hugo, que foi, além de escritor, foi político, e ele se interessou pela doutrina espírita após o desencarne de sua filha, que o deixou inconsolável. E nós sabemos o quanto que a doutrina espírita é consoladora. Temos na área das artes o movimento dos pintores impressionistas e muitas outras coisas. Na área das invenções, começa aí a Revolução Industrial. E aí o materialismo, ele volta com força total. Então, nós temos aí ainda o materialismo sob forte influência dos ecos da Revolução Francesa de 1789. Temos Charles Darwin e a origem das espécies, que também causou uma grande polêmica e ainda causa, porque o Charles Darwin, em suas pesquisas, vai contra o criacionismo, né? Então, é o criacionismo que é a versão, o texto que encontramos na Bíblia, que diz que Deus
criou o homem a partir do barro, e criou o homem, e da costela do homem criou a mulher, Adão e Eva. Então Charles Darwin vai de encontro, né, à Bíblia, que foi elaborada, né, como nós vimos, 4 séculos depois de Cristo, e aí causa grande polêmica. E o próprio Charles Darwin também sofre na pele esse conflito, porque ele fica muito abalado, porque ele era protestante. Mas o mais importante na teoria dele nem é a questão da nossa evolução, e sim a questão da nossa adaptação. Como que nós fomos nos adaptando através dos milênios, através dos séculos, enfrentando as mudanças de clima, a escassez de alimentos, como que nós fomos nos adaptando, né? E aí também surgem grandes invenções. Nós temos aí a invenção da locomotiva, que deixa o mundo menor. Temos a invenção da fotografia, da anestesia, do telefone, do dirigível, do termômetro clínico, tão necessário nos dias de hoje, a pilha elétrica, o automóvel, a eletricidade de Thomas Edison, aprimorada pelo também genial Nikola Tesla, com a corrente alternada, facilitando muito a nossa vida e a vida das indústrias. Temos as teorias do eletromagnetismo de James Maxwell, temos a teoria atômica, né? Temos as descobertas da hereditariedade, do raio-x, da radioatividade, dos elementos químicos, rádio e polônio, por Marie Curie, e por aí vai. Então, Allan Kardec, ele faz a sua pesquisa, e a sua pesquisa se encontra na observação dos fatos. Allan Kardec não pesquisa sobre hipóteses, mas sobre a observação direta. E assim ele imprime, né, ele edita o Livro dos Espíritos, primeiramente em 1857, depois em 1868, ele vem com a Gênese. A Gênese nos traz o laboratório do mundo invisível, no capítulo, não, desculpem, é o Livro dos Médiuns, que nos traz o laboratório do mundo invisível, no capítulo 8, muito interessante para ler. Na Gênese, o Allan Kardec nos traz, que foi o seu último livro, um ano após a edição da Gênese, Allan Kardec desencarnava. Então, ele traz para nós, no capítulo 1, no item 55, pessoal, ele nos traz o seguinte texto: o Espiritismo não estabelece, portanto, como princípio absoluto, senão aquilo que está demonstrado com
evidência ou que ressalta logicamente da observação. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro um certo ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, então ele a aceitará. Então, se por um acaso a medicina fizer, a ciência fizer alguma descoberta que não esteja nos livros da doutrina espírita ou que não esteja de acordo, o Espiritismo se corrigirá. Temos também um livro muito bom para quem quer se aprofundar nesse tema, religião e ciência, é um livro do Gabriel Delany. O Gabriel Delany, ele foi colaborador de Allan Kardec, assim como os seus pais. Ele, inclusive, nasce no ano da doutrina espírita, no ano do Livro dos Espíritos, 1857. O livro é esse aqui, gente, O Espiritismo perante a Ciência. E para nós finalizarmos, a ciência e a religião se encontram no Espiritismo. Para a ciência, é bom nós lembrarmos, tudo que não pode ser pesado, medido, mensurado, não pode ter a existência comprovada. Mas a fé tem sido estudada nas universidades, o poder da fé, o poder da oração, o poder da cura. Ela tem sido estudada nas universidades de vários países do mundo, inclusive aqui em São Paulo, pela USP. Temos também no hospital, no Instituto Dante Pazianese, um estudo. Temos o livro de André Luiz, Mensageiros da Luz, falando sobre as funções da glândula pineal, já na década de 50, quando a ciência não estava tão aprofundada sobre a glândula pineal. Então, nós, graças a Deus, já estamos vivendo um momento em que a ciência e a religião estão em aliança. Nós estamos vivendo um momento já de pós-materialismo. Allan Kardec, ele nos acena com essa união. Ele participou intensamente dos debates do século XIX, acenando para todos nós que essa aliança é possível, que nós podemos crer na ciência e a ciência um dia vai poder comprovar a existência do mundo espiritual. No momento, a ciência ainda não possui as ferramentas adequadas, mas um dia ela terá. Que assim seja, fiquem bem, que Deus os abençoe. Um grande abraço.